Oi pessoal, tudo bem com você? Comigo está tudo bem. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante: briga de casal. Como lidar com os filhos nessa situação? Vamos conversar um pouco sobre isso, dar algumas dicas de como você pode lidar em casa e tal. Prontos? Então vem comigo! Mas antes, se você ainda não se inscreveu no meu canal, Psicóloga Aline Micali, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo para todo mundo conhecer o meu canal. E aí, posso contar com você? Rapidinho, vamos lá, dá um like. Muito obrigada! Então vem comigo! Bom, então vamos lá conversar um pouco sobre brigas de casais? Todo mundo sabe que é quase impossível, né, gente? Não ter uma briguinha, uma discussão dentro de casa. E geralmente, às vezes, tá tão ali naquele impulso ali que você nem percebe que as crianças estão vendo, né? Brigas comuns, né? Às vezes até construtivas, assim, com relação à criação dos filhos. E por motivos triviais mesmo, como louça suja, roupa fora do cesto e por aí vai, né? Como eu sempre falo, né? Eu deixo aqui minha colinha aqui do lado, porque às vezes é muita coisa importante para falar e eu não posso esquecer. O importante, gente, não é as brigas, né? E sim a frequência e como elas acontecem dentro de casa, né? Porque como eu falei, briguinhas sempre acontecem. Brigas não, né? Vamos mudar a palavra aqui, discussões, né? Mas quando isso vira uma rotina dentro de casa e a criança começa a presenciar muito aquilo ali, o que está acontecendo, acaba tornando um ambiente já inseguro para a criança, né? Um ambiente que traz para ela uma certa ansiedade, um certo medo, né? De quando que vai acontecer a próxima briga, do motivo que vai levar a briga, a discussão dos pais, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado com essas discussões, né? Igual eu falei, com a frequência que acontece, como elas acontecem, né? Então quer dizer que agora eu não posso discutir com meu marido dentro de casa. O ideal é que você faça isso longe dos seus filhos, né? No momento que eles não estão em casa, né? Porque a gente precisa sim colocar as questões, né, para serem discutidas, falar do que você está insatisfeito, né, tanto o marido quanto a esposa. Tem que ter sim esse diálogo, né? Vou melhorar, e não é nem discussão, é o diálogo, né? Porque sempre tem que ser construtivo, tanto para você quanto para o seu marido ou para sua esposa. Então, gente, é importante a gente prestar atenção nesses detalhes, né? Não é dizer que não vai acontecer, porque isso é quase impossível. Mas quando essas brigas ficam frequentes demais, né, intensas demais, isso pode ocasionar nas crianças e nos adolescentes aí certas consequências não muito boas, né? Como fracasso escolar, depressão, desvio de conduta, comportamentos agressivos, uso aí de substâncias de álcool, drogas, essas coisas, né, que ajudam aí os adolescentes, principalmente os adultos, né, a entrarem ali no mundo ali fora do que aquilo ali da realidade que ele está vivendo, né? Automutilação, isso aí são consequências que pode trazer a longo prazo, nesse ambiente que a pessoa ali costuma ficar, né? Então ela fica ali só sugando aquilo tudo ali tá dentro dela, que vai se transformar em algum tipo de comportamento, né? Então isso aí não é difícil de ver, de ocorrer, de escutar, né? De comportamentos que as crianças e os adolescentes e até adultos começam a apresentar. E aí, gente, é importante lembrar, porque a gente às vezes escuta assim, mas você é meu filho biológico, não, esse é adotivo. Uai, mas não moro com você, não presenciar as coisas que acontecem dentro de casa, não. Isso aí não tem nada a ver, né?
Então pode acontecer independente de serem adotivos, biológicos, do tipo de violência que é feito dentro de casa, né? Porque às vezes pode ter ali uma discussão ali, uma violência psicológica, ou até uma agressão mesmo, né, dos pais ali. Isso tudo os filhos vão absorvendo, né? Independente da intensidade, porque tudo ali vai sendo guardado para a vida dele. Como será que ele vai manifestar isso no futuro? Porque é importante lembrar, e eu sempre falo disso aqui, que principalmente as crianças, elas aprendem através da imitação, né? Elas estão sempre atentas a tudo. Vocês já perceberam, né, dentro de casa, quando seu filho de repente descobre como desbloquear seu celular? Às vezes você nunca parou para ensinar para ele como é que faz aquilo, mas só de ver você fazendo, ele aprende, né? Assim é com todos os outros comportamentos, né? Com todos os hábitos e condutas dentro de casa. Então, por isso a gente tem que ter esse cuidado, né? De saber o que fala, quando fala, como fala, né? Tem que ter esse cuidado aí para não trazer malefícios aí para os seus filhos, né? Bom, gente, os divórcios não causam tanto trauma como a gente imagina. Opa! Mas sim as discussões antes, durante e depois desse divórcio, né? Porque é muito mais intenso, né? Porque divorciou ali, separou, cada um foi para um lado, literalmente ele parou, né? As discussões e tudo, então não fica tão traumático quanto a gente pensa para a criança, né? E os sentimentos mais comuns assim que as crianças alimentam a partir disso são basicamente 3, né? É o medo, a culpa e o abandono. Medo de quê? De na hora que os pais ali começam a brigar, se o pai vai bater na mãe, se ela vai machucar, ou se a própria criança vai se machucar também, né? Porque às vezes sobe até para a criança, né? O pai ali ou a mãe fica tão agressivo que às vezes até acerta alguma coisa, então já gera aquele certo medo, né? A culpa, porque às vezes a criança pode achar que o motivo da briga é ela, né? Nossa, o que eu tô fazendo? Às vezes os pais começam a discutir ali por causa, né, de um comportamento que o filho fez, e aí ele se sente culpado por aquilo, né? E o terceiro, que é o abandono. Porque a criança, naquele momento que os pais estão brigando e tudo, elas podem achar que as suas necessidades básicas, né, elas vão ser negligenciadas, como por exemplo o cuidado com relação à higiene, né, e alimentação também. Então a gente tem que ter um certo cuidado, né? Acho que essa é a palavra, cuidado com o que a gente faz dentro de casa. Outra coisa importante que eu coloquei aqui, que acho que deve ser bem lembrado, são as condutas que esses comportamentos geram na criança, né? As birras, as pirraças, os gritos, né? E até o abatimento. O que é isso? Quando a criança volta para si, né? Elas ficam mais apáticas, mais quietinhas, mais silenciosas, né? Isso pode ser do extremo, né? Ou agressividade, gritar, berrar, ou ficar quietinha, né? Isso pode aparecer também no comportamento das crianças. Por quê, gente? Porque toda criança merece e pede um ambiente doméstico, né? Que traz segurança, que traz paz, né? Que contribui aí para o seu desenvolvimento emocional, mental, né? E quando acontece ao contrário, que esse ambiente se torna um ambiente inseguro, né? As reações como ansiedade, agressividade, dificuldade de relacionamento, tanto familiar quanto extrafamiliar, isso pode ir desenvolvendo aí ao longo, né, do seu crescimento. Ela pode, como eu tinha falado antes, levar isso para sua vida. E como que ela vai repetir isso, né, na própria vida? Sendo uma pessoa que grita, sendo uma pessoa que briga, intolerante, né? Por quê? Porque foi o que ela aprendeu dentro de casa, gente, né? Como eu falei, as crianças elas aprendem por imitação. Eu vou falar isso aqui sempre,
porque é importante a gente saber disso, ter cuidado com o que a gente faz, com os nossos comportamentos, para que as crianças não repitam o que elas aprendem dentro de casa errado, né? As formas erradas. Porque as formas positivas, né, a gente sempre é exaltado, é lembrado, mas e as negativas? Elas também aprendem, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso aí. Tá, mas e aí, brigou? E agora? Briguei na frente do meu filho, e agora? O que eu vou fazer? É importante você também tentar ensinar com essas brigas, né? Se você e seu marido ali teve uma discussão que naquele momento ali vocês se exaltaram, tanto ele quanto você, acabou a discussão, chega perto dele, olha, tudo bem, eu sei que eu errei nessa parte, né? Você errou na outra parte, mas que isso não aconteça mais, eu vim aqui para te pedir desculpa, né? E que isso seja feito também na frente dos filhos, não só a parte ruim, mas a parte boa também. Por quê? Porque eles também vão pegar aquilo ali como resposta, né? Às vezes até dúvidas que eles têm ali, né? Não, o que está acontecendo ali? Por que eles estão gritando assim um com o outro, né? Então que isso também sirva como exemplo, né? Não só as coisas ruins, mas as coisas boas também, tá? Então eu trouxe esse tema hoje para vocês pensarem, né? Com certos comportamentos, ai gente, desculpa, que as crianças trazem aí de vez em quando, que é importante a gente ficar atento, tá? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo para todo mundo. Um grande beijo e até mais.